Existe uma grande chance de que a própria grande decisão da sua vida já tenha sido parcialmente tomada por algum algoritmo. E se tudo que você consome na internet, seja pelo celular, computador, tablet, qualquer forma de mídia social, toda e qualquer informação, linha de código transduzida do meta-espaço da internet para o seu cérebro não esteja modulando suas ações, pensamentos e desejos. O mais assustador é que você provavelmente não percebe quando isso acontece. Manipulação hoje não se parece mais com controle. Não existe uma organização numa sala escura manipulando suas decisões. Não existe lavagem cerebral caricata. Existe apenas uma tela e bilhões de pequenos estímulos calculados matematicamente para alterar, pouco a pouco, a química do seu cérebro, a forma como você pensa, sente e decide. Talvez o vídeo que você assistiu ontem, a música que costuma ouvir, a opinião política que passou a defender, ou até um término de um relacionamento. Talvez nada disso tenha surgido particularmente de você, talvez tenha sido cultivado, plantado lentamente. Como uma ideia naquele filme A Origem, com Leonardo DiCaprio do Christopher Nolan. No filme, o objetivo era implantar uma ideia na mente de alguém sem que a pessoa percebesse que ela veio de fora. Agora pense nisso por um segundo. E se o seu feed faz exatamente a mesma coisa? E se a tecnologia mais poderosa da história não estiver tentando controlar o que você faz, mas sim controlar aquilo que você deseja fazer? No momento em que alguém consegue prever suas emoções, consegue influenciar suas decisões. E no momento em que consegue influenciar suas decisões, talvez você já não seja mais tão livre quanto imagina. Você pensa em terminar um relacionamento e começa a aparecer vídeos sobre amor próprio. Você pesquisa uma dieta e de repente sua timeline inteira vira um culto ao corpo perfeito. Você assiste um vídeo político inocente e semanas depois está consumindo conteúdos cada vez mais profundos de algum político sem nem perceber como chegou ali. A pergunta é: essas escolhas ainda são realmente suas? Porque talvez a maior ilusão da era moderna seja acreditar que nós decidimos livremente o que pensamos. E o mais assustador é que ninguém precisou te obrigar a nada. Algoritmos, sistemas de instrução matemáticas criados para analisar dados, identificar padrões e tomar decisões automaticamente. Nas redes sociais, eles determinam o que você vê com base no que mais prende a sua atenção e influencia o seu comportamento. Os algoritmos aprenderam uma coisa fundamental sobre o cérebro humano. Não somos tão racionais quanto gostamos de imaginar. Hoje, as maiores empresas do planeta não vendem produtos, eles vendem previsão de comportamento humano, o seu tempo, a sua atenção, o seu padrão emocional, as suas vulnerabilidades, e fazem isso através de sistemas matemáticos capazes de observar milhões de pessoas simultaneamente, identificando padrões invisíveis até mesmo para você. O documentário O Dilema das Redes Sociais, produzido por ex-funcionários do Vale do Silício, nos mostrou algo muito interessante. Muitos engenheiros dessas plataformas sequer deixam os próprios filhos utilizarem as redes sociais. Isso porque eles sabem exatamente como elas funcionam. O objetivo nunca foi apenas te entreter, o objetivo é te manter previsível. Existe um conceito chamado capitalismo de vigilância, desenvolvido pela pesquisadora Shoshana Zuboff. Segundo ela, as plataformas coletam enormes quantidades de dados sobre o comportamento humano para prever e influenciar futuras ações. Cada curtida, cada segundo que você pausa em um vídeo, cada comentário, cada hesitação antes de deslizar a tela. Tudo isso é informação valiosa. É um modelo econômico onde a experiência humana diária é extraída pelas empresas de tecnologia e transformada em matéria-prima. Esses dados comportamentais são analisados, sintetizados em previsões sobre o que você fará no futuro e vendidos a anunciantes, ditando não apenas propagandas, mas também alterando comportamentos em massa. Você não está apenas usando o aplicativo, você está treinando uma inteligência artificial sobre como manipular você de forma mais eficiente. E aqui começa a parte realmente perigosa, porque os algoritmos não entendem verdade, ética ou felicidade. Eles apenas entendem engajamento. E nada gera mais engajamento do que emoções intensas como raiva, medo, desejo, ansiedade e frustração. E é por isso que conteúdos extremos parecem dominar a internet. O algoritmo percebe que emoções fortes mantêm você online por mais tempo. E lentamente começa a moldar sua percepção da realidade. Sem que você perceba, ele cria um mundo personalizado ao redor da sua mente. Uma espécie de realidade paralela. Em Inception, a ideia mais perigosa não era roubar informações, era implantar uma ideia na mente de alguém e fazer essa pessoa acreditar que aquela ideia nasceu dela mesma. Essa é exatamente a lógica dos algoritmos modernos. Eles não precisam dizer, fique obcecado por dinheiro. Eles apenas começam a te mostrar repetidamente jovens milionários aos 22 anos, gurus prometendo liberdade financeira, carros de luxo, rotinas irreais de produtividade, pessoas dizendo que você está atrasado na vida. Frases como, enquanto você descansa, alguém está ficando rico por aí. Pouco a pouco, aquilo começa a alterar a sua percepção de sucesso. Você passa a sentir ansiedade por não produzir o suficiente. Começa a comparar sua vida com pessoas que talvez nem existam de verdade fora da internet. Então surge uma necessidade constante de performar, ganhar mais, crescer mais, aparecer mais. Até que um dia a vontade parece genuinamente sua, mas talvez ela tenha sido cultivada silenciosamente durante meses. E isso vai ainda mais longe. Imagina alguém que já tem uma leve inclinação para a medicina.
Talvez essa pessoa tenha pesquisado sobre anatomia uma única vez, ou assistido casualmente a um vídeo sobre neurocirurgia. O algoritmo percebe e então começa vídeos de estudantes de medicina, plantões emocionantes, médicos bem-sucedidos, conteúdo sobre status, propósito e reconhecimento, a estética da profissão, a romantização da rotina. Pouco a pouco, aquela possibilidade distante começa a parecer inevitável. A pessoa sente como se estivesse descobrindo sua vocação. Mas talvez ela esteja apenas sendo conduzida por um sistema que identificou uma predisposição e decidiu amplificá-la. Os algoritmos modernos não criam desejos do zero. Eles identificam pequenas inclinações psicológicas e alimentam essas tendências até que elas se transformem em decisões concretas. O mais assustador é que tudo isso acontece sem você perceber. Você acha que decidiu comprar aquele produto, mas talvez centenas de estímulos tenham preparado seu cérebro antes. Existe um fenômeno psicológico chamado efeito de mera exposição. Quanto mais vezes você vê algo, maior tendência a gostar daquilo, mesmo sem perceber. Agora imagine uma máquina que controla exatamente o que você vê milhares de vezes por semana. Essa máquina existe e aprende continuamente. O TikTok, por exemplo, é considerado um dos algoritmos mais sofisticados já criados para a retenção humana. Diferente de redes antigas, ele não depende tanto de quem você segue. Ele testa conteúdos em tempo real para descobrir exatamente o que prende a sua atenção. Às vezes ele entende os seus interesses antes de você mesmo entender. Pesquisadores já observaram que plataformas conseguem inferir traços psicológicos profundos, nível de ansiedade, orientação política, estado emocional e até vulnerabilidade emocional, tudo baseado em comportamento digital. Um estudo famoso da Universidade de Cambridge, ligado ao pesquisador Michael Kosinski, mostrou que modelos computacionais conseguiam prever aspectos íntimos da personalidade humana apenas analisando curtidas no Facebook. Isso significa que o sistema não precisa ouvir você dizer quem é, ele deduz, e quanto mais você usa, mais preciso ele fica. Só que existe um detalhe ainda mais sombrio. O algoritmo não quer necessariamente o melhor para você. Ele quer a versão de você que gera mais retenção. Se a ansiedade te mantém online, ele alimenta a ansiedade. Se a indignação te prende, ele entrega indignação. Se insegurança vende produtos, ele intensifica inseguranças. Perceba que muitas das redes sociais parecem criar uma sensação constante de insuficiência. Você nunca é bonito o bastante, rico o bastante, produtivo o bastante, interessante o bastante, porque pessoas satisfeitas tendem a consumir menos. Então a plataforma aprende a manter você emocionalmente estimulado. É quase como um cassino psicológico portátil. Inclusive, muitos especialistas comparam redes sociais a máquinas caça-níqueis, porque o cérebro humano responde muito fortemente a recompensas imprevisíveis. Uma curtida, uma mensagem, um vídeo surpreendente ou uma notificação. Cada pequena recompensa libera dopamina, e o cérebro começa a desejar mais. O neurocientista B.F. Skinner já demonstrava décadas atrás que recompensas variáveis criavam comportamentos extremamente compulsivos em animais. Hoje, plataformas digitais aplicam mecanismos semelhantes em escala global, mas talvez a consequência mais perigosa não seja o vício, e sim a erosão gradual da autonomia humana, porque liberdade não é apenas escolher. Liberdade é compreender como suas escolhas estão sendo influenciadas, e muita gente já não consegue diferenciar desejo autêntico de desejo induzido. Você entra na internet procurando informação e sai com uma personalidade temporariamente alterada. E o pior, isso acontece de forma invisível. Você não sente o algoritmo agindo, você apenas sente vontades. Essa talvez seja a manipulação mais eficiente da história, não através da força, não através da censura, mas através da curadoria silenciosa da realidade. A atenção humana virou o recurso mais valioso do século XXI, mas então surge uma pergunta fundamental: existe saída? No contexto dessa era moderna, onde somos bombardeados por estímulos de todos os lados, onde uma criança de 14 anos com um tablet já recebeu mais informações do que um soldado romano do século XX d.C. recebeu durante a sua vida inteira, talvez a única saída seja a metacognição, conceito elaborado pelo psicólogo John Flavel, na década de 70. Metacognição nada mais é do que a habilidade de pensar sobre os próprios pensamentos, policiar a própria mente, identificar possíveis padrões de pensamento e pensar sobre eles. Como eu me sinto quando eu tenho determinado pensamento? Por que eu tenho esse determinado pensamento? Por que eu me sinto dessa forma? A metacognição é uma característica observada em pessoas extremamente inteligentes e com altas habilidades. Mas relaxa, assim como qualquer outra habilidade pode ser estimulada e aprendida. Talvez o verdadeiro inception da vida real não seja entrar nos sonhos de alguém e implantar uma determinada ideia. Talvez seja entrar no feed de alguém e implantar ideias tão profundas que a pessoa passa a defendê-las como se fossem dela, sem nunca perceber que estava sendo conduzida desde o começo.